Rogamos a Ti, Mestre amado, a Tua luz sobre esta casa, sobre os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados. Que ela brilhe em seu interior e em seu entorno, protegendo, acolhendo, socorrendo, amparando. Que a espiritualidade responsável pela casa, consciente de que o nosso propósito é sempre servir a Jesus, sabendo que nos colocamos de espírito e coração a esse Mestre para socorrer a nós mesmos e aqueles que serão encaminhados pelos amigos até este lar de socorro e luz. Fica conosco, Mestre, proteja-nos hoje e sempre. Que foi? O que aconteceu aí no ambiente? Deu uma... Não deu? A aula, na verdade, é uma orientação mais para nós mesmos, né? Se tivesse alguma pessoa aqui, ela pouco iria compreender, a não ser alguns aspectos que nós vamos falar. E o propósito é fortalecer em nós algumas técnicas, alguns conhecimentos que vão nos permitir compreender melhor o encarnado que chega até nós para ser atendido. E também, ao mesmo tempo, os espíritos que encontram-se com ele. Então, quando nós nos deparamos com pessoas, pode ser jovens ou não, que estão abatidos, que estão insônios, dificuldades para dormir, que dizem para nós que as suas energias estão como se estivessem sendo drenadas, nós vamos precisar observar com muita atenção, e eu posso orientar vocês nesse quesito, que é uma parte mais da área médica mesmo, é como observar clinicamente aquele que chega pedindo socorro à nossa frente. Então nós vamos procurar alguns sinais nessas pessoas, nesses irmãos ou irmãs que chegam. Por exemplo, uma inquietação indeterminada, a pessoa está inquieta o tempo todo. É uma das características. Se você olha diretamente para o olho dela, você percebe que há uma espécie de pavor, um certo medo, uma inquietude interior. Mais ainda olhando, nós percebemos, dado a insônia, os olhos muito pesados, olheiras muito grandes, muito escuras. Continuando a observar, desleixo com os cuidados pessoais, unhas mal cortadas, roídas, sujas, roupa amarfanhadas, cabelo em desalinho. Então, esses sinais que nós estamos observando vão formando um quadro para nós. Despreocupação com vestir. Pode sim acontecer de a pessoa, na sua composição da sua roupa, há algumas coisas que não estão de acordo. Sapatos trocados, roupas desarmoniosas, higiene debilitada ou esquecida, falta de banho, odor, unhas realmente sujas, pele oleosa. Nós vamos formando um quadro. Queda, principalmente no aproveitamento escolar, se for jovem. Então nós vamos estabelecendo um quadro. E o mais importante desse complexo é o isolamento social. Aquele que chega, à medida que nós vamos conversando, nós percebemos que ele pode sim gostar do isolamento social. Então são alguns aspectos que eu estou relatando que aparentemente são comuns na maioria dos jovens. E eles, entre o grupo que eles estão, ou mesmo idosos, eles não se dão conta porque eles são muito semelhantes e não se apercebem de que algo está destoando em alguns deles no grupo, dado a convivência dos mesmos. Qual é a questão? Quando isso acontece, nós conseguimos perceber algo, a primeira ajuda que se procura é a ajuda profissional, a ajuda médica, a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, mas eles não conseguem muitos resultados.
que vocês estão olhando aí? Então, mas é assim, a gente vai olhar mesmo, viu? A gente vai começar a associar com muitas coisas. A gente vai começar a associar com muitas coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Eles não conseguem resultados, por mais que eles sejam estudiosos, que eles tenham conhecimento, que eles saibam sobre medicamentos, que eles saibam sobre terapias, eles não obtêm muitos resultados, porque é exatamente nesse ponto que eles focam: a terapia e o medicamento. Mas isso atua sobre os efeitos que o outro está manifestando e não sobre a causa em si. À medida que o tempo vai passando e nós vamos fazendo esses cuidados médicos, esses cuidados da psicologia, da psicoterapia, nós percebemos que aquele ente querido nosso não melhora, ele não evolui, nós percebemos que ele está sofrendo mais intensamente ainda. As dores que ele manifesta, as emoções que ele demonstra, nós sentimos que há algo que não está funcionando, mas os nossos sentidos físicos não conseguem registrar as influências espirituais que ele está sofrendo. Nós não temos o olhar espiritual para perceber a causa do sofrimento que o nosso irmão está vivenciando. Se nós pudéssemos ver com os olhos do Espírito, o que é que nós veríamos ao redor desse irmão ou dessa irmã, desse ente querido? Um ou mais desencarnados, influenciando de forma intensa, contínua, incessante, perturbando com alguns propósitos. O mais comum desses propósitos, o que move o espírito, é a vingança, é o mais comum. Nesse caso, quando nós formos dar aula para os nossos assistidos, como a Sorinha está dizendo, essa abordagem sobre o entender por que está acontecendo aquilo com o ente querido, nós abordaremos primeiro, de forma bem sutil, essa questão da vingança do espírito, do desencarnado. Como é que são esses espíritos? Nós precisamos explicar para eles, nós sabemos, mas nós precisamos explicar para eles durante as aulas que esses espíritos que cercam aquele ente querido, que obsediam aquele ente querido, os nossos familiares ou a nós mesmos, eles estão rodeados por uma névoa escura. Então esse espírito se aproxima com uma névoa escura, como os médiuns conseguem observar, e envolve o encarnado. E essa névoa do espírito vai demonstrar, e é importante o assistido ou o acompanhante entender isso, que aquele espírito que está fazendo isso, que está em desequilíbrio interior, por isso que ele tem essa névoa escura, ele também carrega a sua dor, ele também carrega o seu sofrimento, ele também carrega os seus desejos. Não é apenas o nosso ente querido. Quando o familiar ou a vítima percebe, entende isso, a relação entre eles modifica. E essa modificação nós precisamos continuar a alimentar o tempo todo em que ele está sob tratamento. Quando eles tomam conhecimento disso, o que acontece? Abre um novo mundo para eles, como abriu para nós na doutrina espírita. Nós sequer sabíamos dessas coisas. E hoje nós estamos dentro da doutrina espírita com um mundo imenso à nossa frente. E eles precisam começar a acordar para esse mundo desconhecido, mas que influencia fortemente aquele que eles estão pedindo ajuda. E esse mundo eles não estão acostumados, e esse mundo tem um poder imenso sobre todos nós. Eles precisam saber disso. Então nós sempre faremos as nossas abordagens, as nossas entrevistas, ou traremos em mini aulas gravadas, como a Lilian sugeriu de colocar aqui, mini aulas 3, 4 minutos, por exemplo, falando sobre esse mundo, falando sobre esse espírito que carrega essa névoa, falando sobre o porquê que os nossos entes queridos, nós mesmos, somos abordados por eles. Então nós vamos tentar pouco a pouco, não apenas a prática do passe e a desobsessão em si, mas a educação do encarnado que vem para cá. É necessário nós
educarmos com a linguagem que é própria a cada um deles. Concordo. Eu não sei o que. A educação é essencial. Quando eu estava preparando esse material, e esse material está muito baseado em Kardec e André Luiz, a estrutura não estava dessa forma, estava uma estrutura mais didática mesmo. Mas aí foi modificando à medida que eu fui preparando. Por exemplo, o modo de ação. Nós vamos ter que falar para os nossos irmãos encarnados como é o modo de ação desses espíritos, o modo como eles atuam. E o que eu trouxe aqui? O modo de ação dos espíritos sobre os encarnados varia ao infinito e dependerá de quanto o espírito é conhecedor da arte de obsessão. Quanto mais inteligente, mais conhecedor ele é, mais sutil e mais inteligente é a técnica que ele usa. E por isso não há como comparar ou encontrar semelhanças entre as obsessões. O que confunde muitos trabalhadores espíritas que não aprofundam o estudo da obsessão. Pensam ou imaginam ou mesmo decidem que o processo obsessivo é sempre igual. E não é. Como é que André Luiz nos ensina no livro Ação e Reação como o espírito obsessor atua? Vocês vão lembrar dessa passagem lá mais para frente um pouquinho. O André diz assim: o espírito obsessor coloca uma das mãos sobre a coluna cervical daquele que deseja controlar e prejudicar. Coloca a mão aqui. Com a mão sobre a coluna cervical, assume o controle do sistema simpático e parasimpático. Como é que ele assume esse controle? Aí precisa um pouco de conhecimento de anatomia. Dos 12 pares de nervos cranianos que nós possuímos, 10 estão aqui. Só o nervo olfativo não passa pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. O restante tudo passa. Tanto os estímulos que vêm de fora, quanto aquilo que sai de nós. Passa por ali. Se ele está com a mão ali, fazendo a leitura desse campo eletromagnético, ele sabe exatamente o que nós pensamos, quais as áreas mais fracas que nós temos no nosso cérebro, que são mais sugestionáveis, quais são as áreas que ele pode induzir imagens, sons, cheiros, e projetar perseguições, que é o caso das paranoias, das esquizofrenias. E nesse aspecto a medicação não consegue atuar, porque o controle é no perispírito e a medicação atua no corpo. Então André está dizendo que todas as sensações, todas as impressões, todas as emoções, todas as reações são percebidas e controladas pelo espírito obsessor, acentuando algumas e inibindo outras. Isso é muito importante nós compreendermos isso, para entendermos, inclusive no momento da entrevista, o comportamento daquele encarnado que está ali. Porque quer queira, quer não, o espírito está ligado a ele, mesmo que não tenha adentrado a casa, mas a ligação continua. E o comportamento do encarnado vai nos dizer, de uma forma mais ampla, como esse espírito está atuando. Na hora que nós fazemos o levantamento da história, você ouve voz? Sim, eu ouço vozes. Ele está atuando, sim, ele já está atuando na cervical, na área de Wernicke. Você tem delírios de visão? Sim, tenho. Já está atuando na área visual, no quarto do hospital. Nós sabemos que já tem controle do parasimpático e do simpático. E saberemos como atuar com esse espírito. Por quê? Se ele está já nesse processo de simbiose intensa, não há como mandar esse espírito embora. Não há como romper esses laços, expulsando, esgarçando de uma forma violenta. Aí, uma outra etapa que nós precisamos aprender é a projeção. Ao mesmo tempo que o espírito coloca a mão sobre a cervical, o que ele faz com a mente dele, e vocês já viram isso em várias reuniões, as meninas que trabalham nas reuniões mediúnicas, vocês não dizem de vez em quando, por exemplo na Tainá, que há como se fossem fios
envolvendo a mente dela, é o espírito projetando, ou os espíritos projetando essa rede neural sobre o centro de força coronário do encarnado. E ele vai bloqueando e se mantendo perispírito a perispírito. Por isso que nós, no socorro, não conseguimos entrar nas regiões densas da Tainá, porque há uma fusão de perispírito a perispírito, de muitos espíritos. E nós trabalhamos como? Por fora. Enquanto não houver uma dissociação dessa rede neural, nós não conseguimos entrar na mente dela. Nós não conseguimos projetar gatilhos que possam tirá-la desse processo. E como tira essa dissociação? Ao longo do tempo. Mas o paciente precisa querer. E para ele querer, ele precisa estar mais solto, mais liberto, porque a constrição mental desse grupo de espíritos é tão intensa que a mente dele não consegue encontrar algo onde se apoiar. Não há uma âncora. Não consegue separar o que é dele e o que não é. Não consegue. Por isso que nós, quando não temos um pouco mais de conhecimento, como estamos buscando agora, nós às vezes nos aborrecemos com o encarnado que abandona o trabalho e o passe. Nós ficamos, poxa, né? Me dedico tanto, faço orientação, faço isso e ele abandona. Ele não segue as instruções, ele não corresponde. É exatamente dado a esse controle neural que o Espírito está exercendo sobre ele. Agora, Antônio, eu entendo que o assistido ele tem que querer e ele vai estudar. Eu acho que o primeiro passo é ele estudar toda a parte moral, né? Aquela evolução moral dele. Mas não é interessante que ele tenha um estudo ou que a gente passe para ele uma coisa científica nesse nível de conhecimento, para mostrar realmente como é, lógico, um pouco mais simplificado, mas para tentar mostrar essa ligação? Isso é interessante. Sim, é importante, e vamos fazer isso. Só que nós precisamos montar essa estrutura para que se adeque à necessidade de um grupo amplo. Sim. Né? Mas é interessante que ele saiba essa realidade nua e crua. Né? Ele precisa, por exemplo, saber sobre o domínio que o Espírito exerce sobre ele. Ele precisa. Nesse caso aí, nós temos que fazer um audiovisual, porque você tem um bloqueio do espírito, né? E o cara só está ouvindo o espírito. Mas você tem que despertar essa curiosidade da pessoa com um audiovisual de técnicas para que ele possa se despertar. Sim, irmão, tem razão. Na verdade, é uma conjunção de várias técnicas, de várias estratégias para poder libertar o encarnado e o desencarnado. O que André fala sobre o domínio do espírito? Ele diz assim, quando o espírito estabelece o seu domínio mental na região cerebral, passa a controlar, olha, isso é muito importante, toda a rede neural do encarnado. E todos os estímulos nervosos, ele vai influenciar nos centros metabólicos. Então ele vai influenciar em todas as glândulas do nosso corpo, desde a pineal, desde a hipófise, desde o timo, desde as parótidas, tudo que é glândulas que nós possuímos, ele vai influenciar. Por quê? Porque essas glândulas são as que liberam os hormônios. E os hormônios é que determinam o metabolismo no nosso organismo. Nós vamos ter mais sono, se nós vamos ter mais irritabilidade, se nós vamos comer mais, se nós vamos ter mais desejo sexual, ele vai trabalhar esses campos. E ao mesmo tempo ele vai alterar o metabolismo orgânico do encarnado. Aí é que está a grande dificuldade do encarnado corresponder àquilo que nós temos como expectativa. Porque nós não estamos sob esse domínio severo, mas ele está. E é necessário tirar um pouco desse domínio. E como é que isso acontece? Quando ele vem na casa espírita, ele está nesse campo energético. E já começa a atuação. Só que tem um porém. Quando o espírito percebe a presença de amigos espirituais, ou de energias de vibração, como a Sônia sugeriu, de vibrarmos pelo casal, o espírito
sabe que há uma energia diferente chegando para esse casal. Ele sabe disso. O que é que ele faz? Ele aceitua a influência dele. Então aquele casal, aquele que está pedindo socorro, pedindo ajuda, espera, tem a expectativa de se sentir melhor, ele se sente pior. Ele tem náuseas, ele tem calafrio, ele tem sudorese, ele tem tremores, ele tem desesperos de não saber de onde vem. É dada a influência que o Espírito aceitua, para que ele não perceba. E essa é a causa da desistência. Exatamente. Porque o padrão vibratório do encarnado é muito importante. O que proporciona e facilita o assédio do Espírito no processo obsessivo do encarnado? O encarnado está no mesmo padrão vibratório do Espírito. Por isso ele é mais suscetível à influência do Espírito, que não quer que ele receba as energias ou a presença dos amigos espirituais. É menos suscetível à influência das orações e dos amigos espirituais. Ele não consegue sair do padrão vibratório do Espírito. E isso leva tempo. E eu já estou terminando essa primeira etapa, que nós daqui a pouquinho vamos começar. Qual é o tempo? O padrão vibratório não se instala de uma hora para outra. O que nós estamos querendo fazer com o encarnado? Que de uma hora para outra ele saia de um padrão vibratório de às vezes de décadas. E não vai sair. Não vai sair. Por mais que nós nos dediquemos. Antônio, eu ouso dizer que tem obsidiados na Terra que está aí desde a época da Sabana, 70 mil anos. O domínio do Espírito ele é muito sutil. Ele é um domínio que vai se realizando ao longo dos anos. Encarnação após encarnação, ele está atrelado aqui. E desde o berço, por exemplo. Então André fala para nós que pode começar desde o nascimento, pode passar pela infância, pode passar pela adolescência, mas o que é certo é que o processo de dominação é lento, mas inexorável, não para. E quando chega para nós, na idade provecta, numa idade já mais avançada, bom dia, nós, diante da ânsia que nós temos de socorrer, de ajudar, de proteger ou de libertar aquele irmão que está sob o processo obsessivo, nós agimos como que intempestivamente, sem entender esse mecanismo ou esquecendo desse mecanismo. E o que é que abre as portas para a obsessão? Quais são as chaves? As mais comuns que abrem a porta para a obsessão. As mais comuns são as que todos nós vivenciamos, mas depende do quanto nós vivenciamos e o quanto nós damos importância a isso. Por exemplo, são centenas de chaves que podem abrir as portas para a obsessão e o assédio espiritual, debilitando perigosamente e se instalando. Quais são as mais comuns? Ciúmes, aquele ciúme doentio, aquele ciúme que oprime, aquele ciúme que faz com que o outro sofra. Qual é a outra? Raiva, aquela raiva de tudo e de todos. Nada me deixa feliz, nada está bom para mim. Qual é a outra? Revolta contra o governo, onde eu moro, o que eu me tornei. São essas pequenas chaves. Inveja. Nós sempre brincamos, olha só, não existe aquela inveja branca, tá? Aquilo é conversa para quem não entende o que é a força da inveja. Então a inveja doentia, aquela inveja que você quer que o outro perca tudo para que você possa ter aquilo que ele tem, é uma outra chave. E desvios sexuais. Os desvios sexuais são uma força imensa que facilita a ligação dos espíritos obsessores. Uma das primeiras forças. É a primeira força desse planeta. E vai controlando o outro. E o medo? O medo é consequência de tudo isso. Ele não é uma chave. O fato de eu ter medo, eu já passei pelo processo de ansiedade devido ciúmes, devido
raiva, eu entro num clima de ansiedade que vai se acentuando, eu evoluo para a síndrome do pânico, da síndrome do pânico eu evoluo para o toque, do toque eu evoluo para a esquizofrenia, da esquizofrenia eu evoluo para a fragmentação mental. É claro que tem as nuances. Tem as nuances entre uma e outra. A gula também é resultado. Sim, agora, exatamente. Agora, a outra que eu ia dizer. O estímulo à fome ou à inapetência. Quando nós entramos nesse processo da destruição do próprio corpo por excesso ou por carência, nós já estamos sob o controle do espírito. Ele vai estimular o seu centro da fome ou inibir o seu centro da fome. Eles estimulam fome, a ausência, o sono demais, a pessoa só quer dormir, e isolamento. Sim. São as 4 coisas que eles mais... E a última coisa que eu coloquei aqui, tem muito mais, tá? Mas em função do tempo, são as drogas lícitas ou ilícitas. As duas. Drogas lícitas são as que os psiquiatras prescrevem. E as ilícitas são as que nós conhecemos. Quando nós caímos no processo das drogas lícitas ou ilícitas, associado com todos os outros acima, nós facilitamos o entrelaçamento energético do encarnado com o espírito. E ele vai passar a perseguir 24 horas, noite e dia, em todos os momentos. Não haverá um segundo de paz para o encarnado. Por que ele faz isso? Para que o encarnado, a princípio, ele tenta lutar. É instintivo nosso. Nós tentarmos resistir àquilo que vai nos fazer mal. Mas como nós estamos em um mundo de terceira dimensão, material concreto, só os 5 sentidos nossos dão 1/8 parte do que existe em torno de nós, o espírito não está nessa frequência, ele está no mundo espiritual invisível. E ele não dorme, ele não precisa descansar, ele não precisa comer, ele só assedia. E você, o encarnado que está sobre essa ação, ao longo dos anos, ele vai se enfraquecendo. Ele vai se debilitando, ele vai se entregando ao comando daquele espírito ou daqueles espíritos que estão ao redor dele. Como eu disse, o móvel mais comum é a vingança. Existem outros motivos para esse processo de assédio. Por isso que a gente fala tanto da preparação para o sono. Porque enquanto nós estamos encarnados, como nós estamos, o corpo físico é mais denso, a gente ainda tem algum controle, mas dormindo não tem controle nenhum. Então, no nosso próximo encontro, já pegando o que a Soninha está falando, nós vamos falar sobre os primeiros sintomas que o encarnado manifesta quando ele já está sob o domínio do espírito obsessor. Nós iremos abordar essa outra etapa. Ao mesmo tempo, seguindo o que o Alexi disse, o irmão disse, pequenas mini aulas mesmo, 5, 6 minutos, 8 minutos no máximo, sobre cada um desses tópicos. Por exemplo, quanto tempo leva para o espírito se apropriar do encarnado? Quais são as portas que se abrem para a obsessão? Outra aulazinha pequenininha. Quais os primeiros sintomas? Outra aulazinha pequenininha. E nós vamos passando aqui para que cada um dos assistidos possam ir entendendo de forma simples, natural e absorvendo esse conhecimento que vai facilitar ele se libertar do espírito lá na frente. Mas, como costumamos dizer, às vezes leva anos. Mas não é o tempo que ele vai se libertar, é o tempo em que ele se fortalece. Porque haverá casos em que durante toda a existência não conseguirá se libertar do seu obsessor. E digo mais, mesmo após a morte, o processo obsessivo continua. A importância de conhecimento, libertação, modificação moral vem nesse aspecto. Inicia aqui. Inicia isso. Ô, Antônio, Oi. por exemplo, isso no tratamento. Pode falar. Sempre. No tratamento, sempre. Não, vocês dois são sempre assim, né? No tratamento, por exemplo, que a pessoa começa o tratamento, o obsessor dá uma retraída, parece que está tudo bem, mas aí depois a pessoa volta a. Depende de onde está indo o tratamento. Por exemplo, se é um tratamento aqui na Seara,
E não é jogar confete. Ele vai fingir que ele foi embora mesmo. Mas se é um tratamento em alguma outra casa que não tem a profundidade de estudo e compromisso que nós temos, ele não está nem aí. Ele continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Mas a resposta é que ele finge que parou, porque ele quer mostrar para quem está interessado no encarnado de que o encarnado não é esforçado. Ó, eu afastei, mas ele não fez nada. Geralmente, quando melhora, o encarnado paga a assistência. Exatamente, Soninha. Então, só para fechar, e já jogando para a próxima aula, quais são os primeiros sintomas? Sensação de inutilidade, eu não sirvo para nada. Sensação de vazio. Eu sinto algo, falta algo em mim o tempo todo. Eu não vejo objetivo na minha existência, eu não vejo sentido na minha vida. É outro sintoma. Sensação de não fazer nada. Eu não faço nada. Eu não sirvo para fazer nada. Nada que eu toco, nada que eu faço traz algo de positivo. Sensação de ser um incômodo ou um estorvo na vida de todos. Eu só cumpri com a vida de todos. Portanto, então esses são os primeiros 4 sintomas que a gente vai abordar lá na frente. Já é característico de predomínio, de domínio do espírito. Ele já assumiu o controle. É definitivo? Não é. Não é. Tudo que está ligado à nossa vontade está sob o nosso comando. E eles não conseguem alterar isso, a não ser quando já exista a própria fragmentação da personalidade. Você já não sabe mais quem é você. Aí ele está no controle total. O Alexei ia perguntar alguma coisa. O que você ia perguntar? A auto-obsessão, ela pode ser assim severa? A auto-obsessão pode ser assim, sim. Pode ser. Qual é a diferença entre a auto-obsessão e a obsessão? A auto-obsessão começa pela própria mente do espírito. Ele se culpa em excesso. Ele não se permite errar, como encarnado. Ele se condena o tempo todo. Qualquer pequena erro, desvio de conduta que é natural do dia a dia, ele considera algo extremamente gigantesco que vai levá-lo para as profundezas do inferno, vai jogá-lo no umbral. E não é nesse processo. Então a auto-obsessão começa aí. Quando ele começa a terapia, quando ele começa a medicação, que ele procura se reequilibrar, a obsessão Cessa. entra em ação. A auto-obsessão cessa, mas aí ele Tenta abre cessar. portas Aí para... vem o espírito para poder A continuar. obsessão cessa e a obsessão Começa. E é um ciclo. Estorvo foi o que eu mais trabalhei com a Ivone. Ai que eu sou um estorvo, ai que não sei o que para nada, ai que não sei o que. Então esses 4 sintomas, inutilidade, vazio, sensação de não fazer falta para ninguém e ser um cômodo na vida de todos, é o processo obsessivo já implantado, já enraizado na coluna cervical e com o controle da rede neural sobre o coronário, controlando todas as nossas emoções e sensações. Então podemos dizer que a auto-obsessão é apenas uma porta para uma obsessão Sim. mais grave. É uma das mais importantes, porque você não precisa do espírito, você mesmo se obsedia. E Você a mesmo se auto-obsessão culpa. também leva ao suicídio. Sim. Sim. Ela é grave, a auto-obsessão é gravíssima. Sim. E a auto-obsessão, ela tem um aspecto um pouco mais diferenciado, porque ela causa muito sofrimento nos que estão em volta dele. No pai, na mãe, no marido, no irmão, no amigo. Porque você está com você o tempo todo fazendo isso. O espírito, ele atua e se afasta, ele deixa o fluxo dele continuar. Ou então ele controla ou coloca outro espírito para controlar as suas reações. Quando você começa a reagir, esse que está observando alerta aquele que é o obsessor principal. Está indo na casa espírita lá, está pedindo ajuda e eu não consigo controlar mais, você vai ter que ir lá. Aí ele vem. O obsessor também ele tem um foco na pessoa. O que se auto-obsidia, ele expande o seu campo energético e ele entra no campo energético de todos os familiares.
Por isso que ele é mais grave. Então, o trabalho nosso, como ceareiros, como servidores de Jesus, é socorrer, como muitos fazem e desejam fazer. Mas nós temos que socorrer com qualidade, com conhecimento. Socorrer esclarecendo e libertando. Não é um socorro de terapia básica, em que a pessoa melhora, vai embora, depois ela volta, melhora, vai embora. Não é isso. Ela precisa encontrar o próprio caminho dela para não cair de novo no processo obsessivo, ou saber o que fazer. Aí sim, que serão os próximos encontros nossos sobre esse aspecto, onde nós iremos falar dos cuidados no lar, para que o processo obsessivo vá se enfraquecendo e ao mesmo tempo vá se fortalecendo a resistência dos encarnados. Tudo bem? Certinho. Então, avançamos um pouquinho, mas somos trabalhadores, não temos hora. Certinho. Vamos terminar? O que nós temos que fazer agora? Nós temos um assistido presente para o passe. Ele toma o passe sem coisa. Os outros assistidos nós vamos fazer o passe à distância. E já prepara? É o mesmo processo do passe que a gente fazia antes, coletivo. Uhum. E em seguida ele vai embora e nós continuamos o nosso trabalho. Que assim possa ser. Vamos começar então. Até o próximo encontro.